Então, vou falar rapidinho de IBEF. IBEF é uma instituição que já existe há mais de 40 anos. Ela começou no Rio de Janeiro. Hoje são 11 sucursais pelo Brasil. A gente está na Bahia há cerca de 6 anos aí tentando fazer a promoção do IBEF. Né? São mais ou menos 5.000 profissionais ligados à área de finança. Estamos dentro das empresas, né? No Rio de Janeiro, 82 das 100 maiores empresas possuem membros do IBEF. Em São Paulo, pelo menos um dos 3 principais dirigentes de todas as organizações maiores estão associados ao IBEF. Aqui na Bahia, a gente tem em torno de 150 profissionais. E nossa missão principal é promover o desenvolvimento e o network, né? A relação entre as pessoas e a gente buscar um desenvolvimento e um engrandecimento profissional aí, que isso só acaba trazendo pontos positivos aí para a economia como um todo. Basta dizer que se a gente está dentro de tantas organizações, significa que tudo que acontece no mercado tem a participação, anuência ou ingerência de algum IBEFiano, né? De algum membro do IBEF. Né? E nesse contexto de hoje aí, né? A gente está aí com a professora Tatiana e com a Ana Tereza. Né? Quero inicialmente agradecer quem está presente e agradecer a disponibilidade, o tempo e a oportunidade da gente falar sobre esses temas aí importantes. Obrigado, professora Tatiana, obrigado, Ana Tereza, por estarem aí. Né? Vou dar um instantezinho para vocês falarem um pouquinho, para depois a gente começar efetivamente na pergunta. Ana Tereza, pode ir falando para a gente, dar uma prévia para a gente? Sim, eu me chamo Ana Tereza, eu trabalho com consultoria e coaching de carreira já há mais ou menos 5 anos que eu fiz a minha transição. Para quem não sabe, eu sou formada em sistemas de informação, então vim dessa área de tecnologia. Eu trabalho com projetos executivos. Durante todo esse período já atuei em empresas multinacionais, pequeno, grande porte, de projetos públicos e privados também, pessoa física. Enfim, já deu para ver bastante coisa do que funciona e do que não funciona em todo esse período. E ano passado eu participei do grupo de práticas de empregabilidade e gestão de talentos da BRH. Então a gente fez um conteúdo bem bacana, assim, que estava direcionado realmente para as tendências do futuro. Mas eu, pelo menos, não imaginei que esse futuro chegaria tão rápido, né? Que esse ano a gente já teria que fazer tantas adaptações que não estavam aí no nosso radar e da forma como está sendo feita. Aí, enfim, eu preparei esse material com o intuito de realmente agregar para quem está aí assistindo e parabenizar também, né, Marcelo, pela iniciativa que vocês estão tendo de levar esses conhecimentos aí para os associados e para as pessoas que estão visualizando este conteúdo. A ideia é exatamente essa, é compartilhar isso aí, né? Falar de empregabilidade nesse momento que a gente está cheio de rescisões, de mercado encolhendo, né? Traga aí para nós esse conceito aí. O que é empregabilidade? Ótimo, muito bom poder falar sobre isso. Na verdade, a empregabilidade é um conjunto de atrativos que um profissional tem, considerando as suas soft skills, o domínio técnico, a capacidade de agregar resultado e principalmente que atendam alguma necessidade do mercado. Então, é muito importante que o profissional se conscientize que ele não vai ser contratado porque ele quer ou porque ele precisa, e sim porque ele atende alguma necessidade, ele resolve algum problema ou cria alguma solução. Especialmente nesse contexto que a gente está vivenciando agora, nem estamos usando mais o termo empregabilidade, e sim trabalhabilidade, porque os empregos, muitos estão sumindo, ou pelo menos deixarão de ser no formato que eles eram antes. Mas o trabalho, ele sempre vai ter. Então, essa atratividade do profissional perante o mercado é o que vai constituir o seu perfil nesse sentido de trazer mais soluções aí para o mundo de acordo com aquilo que ele tem para agregar, para o mercado de uma forma geral. Ficou claro? Sim, isso aí. Mudando os termos e aprimorando os conceitos, né? Exatamente. Que o emprego está mais ligado àquela questão mais formal e hoje a gente precisa mudar essa mentalidade. Nesse momento em que muitos estão demitindo, né? Diante dessa crise, o encurtamento da economia em alguns setores,
como se adaptar a esse cenário dentro desse seu conceito, né, de trabalhabilidade? Bom, eu acredito que a melhor forma da gente fazer isso é encarar o momento que a gente está passando de uma forma realista e objetiva, né? Para a gente poder fazer as adequações necessárias. As contas estão chegando, a necessidade de recuperar a receita, de repensar as estruturas, a nossa forma de vida, de se relacionar, tudo está aí na nossa frente para que a gente possa justamente se adaptar. Se a gente ficar esperando a pandemia passar, né, ou ficar muito alarmado com tudo que está acontecendo, que é de se alarmar mesmo, a gente tem que se distanciar um pouco emocionalmente, a meu ver, e começar a pensar em estratégias dentro do contexto que a gente está inserido, como que a gente pode gerar soluções, né? De repente, aquilo que a gente sempre fez, a forma como sempre foi feita, simplesmente não vai poder ser assim mais. E aí a gente precisa pegar os aprendizados, tudo que a gente colheu ao longo da nossa trajetória aí profissional, para poder adaptar dessa forma de olhar para a realidade como ela é, não de uma forma melhor nem pior, né? E a partir disso é que a gente vai poder ter algum ponto de partida, ter essa flexibilidade. Quais os fatores que podem potencializar a trabalhabilidade, né? Vamos mudar a palavra aí, né? É super importante a gente reconhecer que há variáveis na nossa carreira que nós não administramos, como, por exemplo, isso que está acontecendo, e as crises, o mercado e tudo mais. Então, a gente deve focar sempre em trabalhar a gente mesmo, o nosso perfil, claro, trabalhando, acompanhando as tendências do mercado. Então, a trabalhabilidade é, na verdade, uma construção. Ela é um conjunto de elementos que, ao longo do tempo, o profissional vai construindo até que ele chegue ali num patamar onde ele possa realmente contribuir muito e ter de volta resultado, seja ele financeiro e de todas as outras formas, né? O primeiro ponto para potencializar a empregabilidade, eu diria que é a pessoa reconhecer o seu perfil profissional, os seus talentos, suas competências, o que ela é capaz de agregar, que faz dela um profissional único, porque você não vai conseguir ter sucesso, vamos dizer assim, tentando ser uma outra pessoa. Então, você precisa reconhecer as suas competências para poder saber como fazer um melhor uso delas, né? De acordo, claro, com a necessidade aí do mercado. Então, reconhecer isso, os seus pontos a desenvolver também é de suma importância. O seu propósito, como a gente está falando em sustentabilidade, vamos pensar em sustentabilidade na carreira também, né? Então, esse é o ponto de partida. Até para a gente poder lidar com ambientes voláteis, né? Com tanta incerteza, a gente precisa primeiro ter uma base interna forte para poder enfrentar tudo isso. Outro ponto o marketing pessoal e a comunicação eficaz. Eu acho que, pelo que você está falando antes aí, talvez aplicar uma matriz SWOT, né? Para poder Sim, identificar esse princípio, né? Pegar feedbacks, pensar nos projetos que já implementou, porque às vezes a gente já fez tanta coisa, ou aquela habilidade é tão automática para a gente que a gente nem reconhece como um ponto forte, sendo que é exatamente aí que você agrega valor, entendeu? Então, esse é um exercício que ajuda até o profissional a ter mais confiança para poder mostrar o seu serviço, né? Que é o que eu vou falar agora do marketing pessoal e a comunicação eficaz. O marketing pessoal precisa ser desmistificado, problema nenhum em você ser justo com o seu trabalho e mostrar ele para alguém que tem aquela necessidade que você pode resolver. E assim, 99% dos executivos que eu atendi falam que esse é um gap, a dificuldade de fazer marketing pessoal. Mas vamos pensar, se a gente não reconhece o nosso trabalho, se a gente não mostra o nosso trabalho, se a gente não promove, quem é que vai fazer isso por nós? Então, especialmente na era da trabalhabilidade, a gente precisa sim reconhecer o nosso trabalho e mostrar ele para as pessoas certas, né? Se a gente não mostrar, ninguém vai atrás da gente, assim como um milagre, né? É mais difícil disso acontecer. Outro ponto também super importante é a conexão com as pessoas, né? A gente utiliza muito o termo networking, mas o networking nada mais é do que você se conectar, você se relacionar
com as pessoas, né? Não é você simplesmente chegar e mostrar um currículo, mostrar o seu portfólio. É você realmente criar um relacionamento, porque é da mesma forma que hoje talvez você esteja precisando, amanhã é outra pessoa. Então, é nessa rede de apoio que a gente cresce, né? A gente precisa também ter humildade para pedir ajuda, para saber que a gente inicialmente pode não ter todas as respostas. Então, o relacionamento, a relação ganha-ganha, ela faz muito sentido, especialmente agora, nesse período de transição que a gente está. Criatividade, né? A criatividade também precisa ser desmistificada, porque não necessariamente você precisa criar algo novo do zero, mas é você pegar as referências que você tem, os inputs e criar algo nesse sentido, assim, daquilo que você já tem, fazer adaptações de acordo com as competências e as necessidades. Outra coisa que já foi citada também é o dinamismo e a flexibilidade. Quem antes não se dava bem com a questão de home office, né? Era só o presencial e não sei o quê. Hoje isso tem que ser adaptado, não tem como, né? E isso vai ser uma tendência que eu acho que não tem como a gente voltar. Além de se influenciar muito na sustentabilidade como um todo também. A gente reduz custos trabalhando dessa forma. Vídeo currículo, né, em processos seletivos já era uma tendência, mas agora está muito mais comum. Então, enfim, a gente precisa adaptar e adaptar rápido a essas mudanças e a mudança da mentalidade como um todo. É abrir a mente para os free workers, né? A consultoria, o trabalho por projeto, por entrega, né? Que você não necessariamente vai ter mais a carteira assinada, aquele emprego formal, assim, da forma que era, isso vai diminuir, né? Que é o que a gente falou da trabalhabilidade. Então, quando a pessoa está aberta, por exemplo, abrir uma consultoria, vender o seu conhecimento, a horas trabalhadas, até o investimento inicial, ele é menor. E dentro disso, você tem possibilidades de ganhar até mais do que você ganhava antes, a depender do valor que você é capaz de agregar. Outra coisa, a fluência em idiomas, né? É super importante aí para trabalhabilidade. Habilidades digitais, quem ainda não estava surfando nessa onda precisa começar, como eu já disse, e para quem já estava, é a hora mesmo de poder utilizar essa oportunidade. É importante a mobilidade. Quando você, às vezes, está restrito a morar em algum lugar, você não quer sair daquele lugar que você está, e não tem nada de errado com isso, né? Claro, vai muito do contexto de cada um. Mas a mobilidade, ela é muito útil no sentido de agregar experiências diferentes, né? E de se abrir para outras habilidades e outros empregos, outros trabalhos que você pode desenvolver e até criar novas conexões, conhecer outras pessoas. Enfim, esses são os principais que eu elenquei aqui. Falei um pouquinho demais nesse tópico, mas eu entendo que tudo isso que eu mencionei aqui é realmente de suma importância para esse tema. São muitas coisas, né? E aí a gente acaba tendo que se atentar a alguns deles, outros mais, outros menos, mas uma carreira tem uma relação e uma penetração muito grande aonde você pretende chegar, né? Então, você está ressaltando alguns fatores aí que precisam realmente ser observados, né? Uns mais, outros menos, mas todos eles, né? Uma parte talvez você já tenha respondido aqui também, mas vamos lá. Que ferramentas atuais existem para melhoria da trabalhabilidade, né? Ferramentas, vamos lá. A gente tem um currículo adequado, um portfólio objetivo, né? Por exemplo, o currículo, a gente precisa deixar claro o que é que a gente sabe fazer, os nossos objetivos, as qualificações, as palavras-chave são super importantes para que a pessoa possa olhar o seu currículo e ver um alinhamento ali, de repente, com a vaga e você poder adaptar. Isso é muito legal. Um currículo apresentável, portfólio também. A rede social já era algo também que estava crescendo, mas que agora vai ser mais importante ainda. E lá você tem a oportunidade de criar sua marca profissional, de conectar com pessoas que estejam precisando dos seus serviços, né? Divulgar o seu trabalho, criar conteúdo que vai servir de alguma utilidade para alguém. Então, é ali que você tem a oportunidade de se mostrar. Por isso que é tão importante aquele autoconhecimento.
Outra coisa são os grupos, né, relacionados à área de atuação ou não. Igual que a gente tem o IBEF, né, e que é relacionado à área de finanças, mas também é legal você se aproximar de outros grupos. Por exemplo, quem tem interesse em se recolocar no mercado, grupos de RH, né, enfim, ver também outras áreas até para expandir a mente e os conhecimentos e se manter atualizado aí, além de conhecer pessoas, né? E outra coisa que eu não poderia deixar de falar, porque eu realmente vejo que dá muito resultado, é você fazer um coaching de carreira com um bom profissional, porque isso vai permitir que você direcione todas as suas potencialidades em prol do seu objetivo, em prol do desenvolvimento de uma carreira sustentável, com propósito, com realização. Aquele formato que a gente estava vivendo e ainda tem muita gente vivendo, de não focar na vida pessoal, só no profissional, isso aí também não é sustentável. A longo prazo, isso adoece as pessoas, né? A gente precisa aí manter um equilíbrio como seres integrais e através de programas e processos de autoconhecimento a gente consegue potencializar isso. Então, eu entendo que hoje essas são as principais ferramentas que a gente tem para poder fazer o melhor uso e potencializar a trabalhabilidade. Eu vou misturar um pouco, mas assim, quando você fala de carreira, na realidade a gente está também passando por uma alteração nesse portfólio, esse jargão carreira, né? Antes, carreira era pronto, eu vou entrar numa organização e vou desenvolver uma carreira dentro daquela organização. Agora a gente precisa ampliar essa interpretação, né? Tereza, que consequências além do desemprego a gente pode ter ao deixar de cuidar da trabalhabilidade? É esse ponto que eu acho que é de suma importância. É a profissional se apropriar da própria carreira. Se apropriar da própria foi ótimo, né? Mas é nesse sentido de ser protagonista. Antes tinha mais esse movimento de você entrar numa empresa, ficar lá a vida inteira, né? E que bom se você trabalha numa organização que investe em você. Mas o problema é que isso cria um senso de identidade da pessoa com a empresa, a pessoa com o crachá, a pessoa com o cargo, que são fatores externos a ela, né? E isso não é interessante, porque quando tem um momento de crise, alguma demissão, a pessoa acaba associando o senso de valor dela, a potencialidade toda dela a esse trabalho, a esse emprego. Então, agora a gente precisa amadurecer nesse sentido. A minha carreira é minha. Então, por mais que eu tenha demandas aqui no meu dia a dia, né? Quem está aí no mercado, o dia a dia das empresas são bem, né, complexos, muita pressão, mas a gente nunca deve deixar de olhar para a nossa carreira, deixar de se atualizar, de se experimentar, de conhecer pessoas, porque isso é nosso, né? Então, eu acredito que o principal fator desse descuido é a autoestima do profissional. Isso é gravíssimo, né? A gente deixar essa preciosidade em coisas que não estão no nosso controle. E acho que agora é o momento de a gente amadurecer para isso. Quem não fazia isso antes, é o momento de começar a fazer, de olhar para si, para o seu próprio trabalho, reconhecê-lo e divulgá-lo, promovê-lo para o mundo, porque é algo seu, não é de ninguém mais. O emprego deixou de ser a motriz, né? Você precisa criar um ambiente para que você possa não só ganhar dinheiro, como viver, né? Como você falou, não é Exato. só uma carreira profissional hoje. Hoje sua carreira está cercada de todos os lados, né? A gente vive um universo paralelo que engloba todos os nossos aspectos e acho que os temas até se complementam, né? Quando eu falo de sustentabilidade e de trabalhabilidade, né? Deixa eu Sem voltar para dúvida. ela. Eu acho que é um momento também da gente se experimentar, sabe, Marcelo? Porque, assim, você vê que hoje os profissionais não têm só uma carreira. Tem gente que quem já tem mais essa flexibilidade, se permite fazer outros cursos. E hoje você, por exemplo, não precisa necessariamente fazer uma nova graduação. Tem cursos de altíssima qualidade que ajudam você a se especializar em uma outra área, de repente fazer uma transição de carreira, porque o foco não é no emprego, o foco é na solução que você pode gerar. Então, quando você se especializa,
e você consegue trazer resultado, é isso que faz a diferença, né? Então, a gente agora tem a oportunidade de amadurecer nesse sentido aí também, abrir a mente para isso. As formações se complementam, né? Exatamente. Então, eu trabalho há um pouco mais de 20 anos com reorganização de empresas e eu sou formado em administração, mas, assim, contabilidade e direito tem impacto direto em finanças. Então, eu também sou formado em contabilidade e direito, né? São áreas afetas, né? Com certeza. O que fazer para construir e aprimorar um perfil profissional? Bom, vou sintetizar um pouco de tudo que eu falei aqui, né? É. Mas o primeiro passo seria realmente fazer esse mapeamento do perfil, dos talentos, dos objetivos, considerando que a gente define objetivos, mas tem que estar flexível para as alterações que inevitavelmente vão ocorrer no meio do caminho. Mas a gente tem essa clareza do nosso propósito, do que a gente quer criar para a nossa vida, para a nossa carreira, do que a gente é bom para caramba, porque é um perfil só nosso, né? Os talentos que a gente precisa usar, não é à toa que a gente tem eles, né? Então, o ponto de partida é você mapear esse perfil e os resultados que você já adquiriu. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas que falam numa entrevista ou no currículo assim: a minha competência é que eu sou um líder muito bom. Mas se a pessoa não entender quais são as evidências de que ela é um bom líder, né, isso vai ficar um diálogo meio vazio, um discurso meio vazio. Então, pega os seus resultados e olha, eu sou um bom líder e eu tenho evidências por causa dos feedbacks que eu recebi, o retorno das pessoas, enfim, o que você achar que é pertinente, porque isso vai compor até a sua comunicação no momento que for falar com o cliente ou no momento que for fazer uma entrevista. Então, esse autoconhecimento, esse mapeamento é super importante. O segundo passo, eu diria que é a preparação para o mercado, que é você estar afiado aí realmente nas ferramentas, o currículo, o LinkedIn, que é uma rede incrível para fazer negócio. O Instagram também hoje está sendo muito utilizado, você precisa adaptar, ver o que para a sua profissão, para o seu negócio, faz mais sentido de utilizar. Também eu acho que não faz sentido você abarcar tudo, né? É melhor você ser muito bom em alguma coisa e aí você vai adaptando as outras redes, se preparar para a entrevista, refinar suas habilidades digitais, né? Falar em frente a uma câmera, falar em frente ao celular, né? De uma forma mais natural, se comunicar bem. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa perde a oportunidade, não porque ela não é capaz, mas é porque ela não consegue comunicar a sua capacidade. Então, se preparar é super importante. Outro ponto também, se eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu vou estudar a empresa, eu vou estudar o meu currículo, eu vou chegar munido das informações que eu tenho. Claro que a gente não tem garantias do que vai ser abordado ou perguntado, mas você se preparar da melhor forma, isso vai, sem dúvida, fazer muita diferença. Um outro ponto que eu também quero destacar é a gente sempre dar o melhor de si, sabe? Em tudo que a gente for fazer, nem mais nem menos do que isso, porque são sementes que a gente planta e que a gente inevitavelmente acaba colhendo depois. Isso com relação ao mercado e carreira, especialmente, é muito visível, é muito importante. É uma construção a longo prazo. Então, se eu vou procurar um emprego, eu vou procurar vagas que estejam realmente alinhadas com o meu perfil. Pelo menos 80% ali de alinhamento, porque aí você não perde tempo, o recrutador também não. Então, ser mais assertivo nessa busca, na hora de buscar um cliente, uma empresa, enfim, é importante que você conheça e faça essa busca ativa mesmo, sem medo de ser feliz. Eu vejo que as pessoas, às vezes, levam para o lado pessoal, levam não numa entrevista de emprego e acham que o problema é com ela, e não necessariamente com o seu desempenho. Pode ser por uma outra questão que você nunca vai saber, mas o que não vale é a gente se diminuir ou pensar que tem algo errado com a gente por causa de um não, né? Por causa de uma negativa, não levar para o pessoal. Claro, buscar refletir e aprender o que a gente pode melhorar, mas entendendo que isso faz parte também do nosso contexto de aprendizado. E cada experiência vai transformar a gente num profissional melhor, numa pessoa melhor, né? Enfim, muitas vezes a gente não sabe por que as coisas acontecem, mas se aconteceu, vamos lá aprender com isso, né? Acho que essa mentalidade é o que vai agregar aí para o profissional do futuro, que é do presente agora, vamos dizer assim. Saber ouvir não é muito importante, né? Que passa exatamente por você
ouvir o feedback e conseguir reproduzir e aprimorar, né? Exatamente. E eu entendo também, Marcelo, só um outro parêntese aqui, que a gente está muito nesse movimento de sair um pouco de si, do próprio ego, mas ter essa atenção, essa presença, escutar o outro, qual que é a necessidade do outro, não olhar só a minha, né? É muito fundamental também para esse crescimento que a gente está vivendo, esse amadurecimento aqui nesse momento. Sim. Professor Marcelo, eu queria dialogar com vocês dois exatamente sobre essa perspectiva, né, do profissional buscar sua melhoria e pela minha pós em gestão de pessoas, eu já tive a oportunidade de passar por alguns processos seletivos e acompanhar isso. Essa fala da professora Tereza foi muito preciosa, da questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. A gente traz o pensador Gardner, que fala da múltiplas inteligências, né? Somos diferentes, então a gente deve buscar o nosso potencial e também se colocar no lugar do outro. Qual é, por exemplo, a inteligência lógica matemática, professor? Minha é quase zero. Já a relacional é muito boa. Então a gente se encontrar. Mas eu acho que, pelo menos puxando um pouquinho para a minha área, o grande diferencial que eu vejo quando o candidato se apresenta é, por exemplo, quando ele tem algum tipo de trabalho voluntário. Quando ele se dedica ao outro. Gente, isso é fantástico. Ele já abre portas ali, porque ele está demonstrando para a organização esse poder de empatia, de inteligência relacional. Nós vivemos num momento de só pensarmos em nós, no nosso universo, no nosso mundinho. Não estou falando especificamente da pandemia, mas desse momento que a gente vive do eu, do ter, e esquece do ser, de se colocar no lugar do outro, entender, como Leonardo Boff nos diz, em Ética Multidimensional, o grande problema do sofrimento não é o sofrimento, mas é a solidão no sofrimento. Mais cedo, agora também respondendo a pergunta anterior, Marcelo, eu assisti uma reportagem de uma catadora, e ela diz, como é que eu vou ter o sustento da minha família se eu não estou podendo ir na rua, não temos eventos em Salvador que gerem resíduos sólidos para que eu possa catar, e eu fico a depender da solidariedade dos meus vizinhos. Então, que a gente pense nisso também. E nesse processo seletivo, a gente consegue visualizar nessas pessoas essa humanidade. Digamos assim, é uma dica que é para dar, viu? Vamos fazer voluntariado, gente. Isso é importante. Eu vou pegar aqui o chat, a gente tem aqui, ó, Lorival, que é membro do conselho do IBEF e é o nosso presidente anterior. Falando em nome do Conselho de Administração do IBEF, gostaria de transmitir nossos parabéns aos palestrantes pelo alto grau de conhecimento demonstrado e nossos agradecimentos pela disponibilidade em participarem dessa iniciativa. E Margarida, né? Tereza fala com muita propriedade sobre a realidade do mercado de trabalho e carreira. E a gente tem uma pergunta aqui acho que é Lennon. Parabéns aos 3 palestrantes. Lennon Marques. Oi? Lennon Marques. Lennon Marques, é professor da UFSAL, da gente. Gestão Sim. de negócios sustentáveis. Fazer a propaganda. Uma pergunta. Nesse momento de pandemia, muitos de nós estamos trabalhando de casa e, com isso, temos que dividir nosso tempo de trabalho com o tempo dedicado aos trabalhos do lar. Nesse sentido, queria ouvir a opinião de vocês, dicas de como podemos otimizar nosso tempo para manter os negócios em dias. Ó, eu vou dar eu vou deixar vocês falarem, mas eu particularmente trabalho em home office há quase 20 anos e nos últimos 10 ou 12 anos quase de uma maneira exclusiva, né? E assim, eu tenho lidado com a situação que acabaram as aulas, a gente tem um filho de 9 anos, muita energia, né? E ele não pode se juntar com os amigos, então assim, acaba tendo que a gente limitar alguns momentos para realizar isso com ele, né? A gente começou a fazer diariamente algo assim, ó. De manhã cedo, dividimos as tarefas. Não dá para ler muito porque está meio rabiscado, né? Tarefa dele, da mãe, da minha esposa e a minha. O que nós vamos fazer? Então tem um momento de estudo, tem um momento da brincadeira, tem um momento do almoço e tudo mais. Aí tem os jogos, né? Aí tem a hora do videogame. Então a gente divide aí o dia e tenta concretizar isso, né?
no começo funcionou muito bem, a gente vai tentando aprimorar e melhorar, né? Aí, como eu falei, como eu que trabalho em casa, né? Por mais que eu tenha um escritório, que na realidade quem trabalha em casa acaba vendo que o escritório não é a sua matriz, você acaba se espalhando pela casa inteira, eu passo a vida inteira sozinho. De repente, minha casa está recheada de pessoas aqui que não só a gente precisa interagir, como acaba interferindo. É uma ligação, é um contato. Eu tenho muito contato com juízes e diretores, porque eu presto serviço para o Tribunal do Trabalho. Então, assim, a gente está numa ligação, o filho vem tirar uma dúvida, né, vem buscar uma brincadeira, e aí essa situação, por mais que seja, de certa maneira, desconfortante sobre um aspecto, é uma coisa que você vai aprendendo a administrar, né? Mas que interfere, interfere. Né? Essa semana, eu já falei em 3 situações, assim, ó, eu vinha trabalhando, às vezes, até 12 horas, né, na minha carga de trabalho. E hoje eu trabalho 3 ou 4 horas. Que horas é? Eu acordo ou 3 ou 5 da manhã e trabalho até as 8. Depois acabou. Né? Praticamente acabou. Aí tem um outro momento de estudo, que é o que ele está estudando, a hora que ele consegue estudar sozinho, mas não é 100% do tempo, né? Porque essa tarefa acaba ficando delegada para a gente, né? Que está em casa, né? Por mais que tenha aula à distância, nessa idade principalmente, a gente acaba tendo que ajudar bastante, assim como quem está no pré, né? Tem um amigo meu que tem mencionado muito isso, né? Que a escola, por mais que seja, né? Quem tem criança bem pequena acaba com uma complicação muito maior, né? Porque a energia está aí, não tem como fazer diferente, né? É uma dependência muito grande. Então, aquele que estava lá no pré, que utilizava um pouco do tempo para te deixar um pouco mais aliviado, agora não está nesse meio, né? Mas organizar a rotina, Sim. acho que é a melhor dica que eu posso sugerir aí, né? A minha estratégia pessoal, não sei se vai funcionar para vocês, é a madrugada. Com pandemia, eu aprendi a estudar, a gravar algumas aulas, a fazer alguma coisa pela madrugada. Tem funcionado, viu, professor? Mas a ideia, assim, é sempre trabalhar com a verdade, não enganar. Se for criança pequena, principalmente, dialogar, dizer o que está acontecendo, se colocar no mundo, porque eles têm acesso. Pelo celular, eles vão ver noticiários, então melhor que a gente repasse a informação de forma assertiva. Se eu tenho uma preocupação com meus alunos de dar fonte de informações idôneas, imagine na família. A gente tem os momentos, né, prioritários, os momentos também, como diz, não sei se é Domênico de Massi, não me recordo o nome, o ócio criativo, que é o nosso momento de lazer, nosso momento de reoxigenar nossos pensamentos, nosso cérebro, porque isso também nos fará bem. Aqui em casa eu tive a felicidade de morar, gente, eu moro em Buraquinho, é um condomínio de casas, tem vezes que eu fico parecendo uma doida, pisando na grama, descalça. Tudo bem que eu sou da área ambiental, mas isso também é uma reconexão com o nosso, digamos assim, nossos ancestrais, nossos primórdios, né? Parar um pouco, não fazer nada, fazer uma meditação. O que é a inteligência artificial? Alguns robôs, eles são alimentados de algumas informações e eles precisam de um tempo para processar aqueles dados. Imagina nós, seres humanos, entende? Então, essa é a minha dica que eu dou. Primeiro, falar a verdade, né? Saber organizar a sua agenda de forma prioritária e ter os seus momentinhos assim de ouvir uma música, cozinhar e ter o seu lazer. Eu acho que, além de todas as dicas, é ver o que é que funciona melhor para a sua rotina, para o seu próprio organismo. A gente vê muitas fórmulas, mas talvez o que funciona para um não funciona para outro. E eu penso que o equilíbrio, ele é tudo nesse momento. Eu também trabalho de home office há muito tempo e eu já tive momento que eu trabalhava muito, né, além do necessário, e momento que eu trabalhava menos. Mas acho que a gente chegar no ponto de equilíbrio aí é muito importante. Penso que a gente focar também em ser mais produtivo, pensando naquilo que dá mais resultado para o nosso trabalho, em vez de só cumprir tarefa, também é algo super importante. Tem uma regra 80-20 que fala que 80% do resultado está ali em 20% das atividades. Então, a gente entender quais são os 20% que dá mais resultado também acho que é bem bacana, porque dessa forma a gente consegue ver ali o resultado da nossa rotina, das nossas atividades fazendo a diferença. É isso aí. Bom, quero agradecer a presença de todos, né? Agradecer a professora Tatiana, agradecer a Ana Tereza pela disponibilidade de ambas,
na verdade, grande aula que nos deu, né? Felipe Sanches está fazendo aí. Quero primeiro agradecer a presença dele. Felipe estava aqui com a gente na Bahia, agora ele está lá na região norte, né? Ainda assim, os elos aí permanecem, né? E agora ainda mais nesse ambiente virtual. Ele está falando aqui que usa o Pomodoro, um aplicativo que ajuda muito. Vale a pena conhecer. Show! E parabéns a todos. Então, assim, agradeço a todos os participantes aí que tiveram presentes, né? E o IBEF, na realidade, como eu falei, vem buscando promover informação. E a gente, através dessas lives, vem procurando trazer a situação de como está hoje, situações de como encarar a situação, o ponto momentâneo, esse instante que a gente está vivendo, essa crise que a gente está passando, né? Por gentileza, se vocês puderem, estudem as perspectivas da gestão da integridade, né? Algumas certificações de gestão de compliance que, para quem não é da área, vai facilitar um pouco o entendimento para que vocês se aproximem desses modelos de gestão sustentável. Muito obrigada, Marcelo, à instituição, a Lorival e todos que participaram. E agradeço também ao Conselho Regional de Administração da Bahia, que nos colocou, né, todo mundo nos reuniu, foi a forma que a gente se conheceu. E agradeço também ao XAL por ter abraçado esse projeto da gente, do MBA em Gestão de Negócios Sustentáveis. Obrigada, Marcela. Boa tarde. Obrigado a você. Diga, Ana. Bom, para finalizar, novamente eu gostaria de agradecer, Marcelo, o convite, agradecer quem estava aí presente, os feedbacks de todos, são super importantes. E dizer também para que você não se cobre tanto nesse período, que tenha um pouco de paciência nesse processo. Para todo mundo é novo, para todo mundo está difícil. Então, vamos ter paciência aí um pouquinho também, galera. Acho que isso é super importante agora. Com certeza. Paciência é uma grande virtude, né? Já dizia desde pequenininho. Beleza, obrigado. Você confundiu com estagnação, hein? Pelo amor de Deus. Não, paciência é diferente. Obrigado a todos mais uma vez. Aí vamos encerrando por hoje. Procura o canal do IBEF Bahia, lá a gente vai ter a gravação depois, tá ok? Obrigado aí.